paz do Senhor, vamos continuar aqui nossa leitura comentada e hoje estou aqui com a minha mãe. A paz do Senhor a todos vocês, né? Vamos para o momento da nossa leitura de todo dia. Estamos fazendo a leitura comentada, lendo um capítulo por dia e fazendo um breve resumo, comentário. E hoje estamos lendo o livro de Mateus, hoje nós vamos ler o capítulo 14. A morte de João Batista. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus e disse aos seus criados: Este é João Batista, ressuscitou dos mortos e por isso essas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, lançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse, e mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela o levou à sua mãe. E chegaram seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. A primeira multiplicação dos pães e peixes. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo
e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste, e todos os que tocavam ficavam sãos. Glória a Deus, né? Esse é o nosso Deus, é o nosso Jesus. Ele não mudou, continua fazendo milagre. E agora vamos fazer o comentário, né, desse capítulo de hoje. Então vamos lá. A retirada de Jesus após a decapitação de João. O interesse de Herodes em relação às notícias sobre Jesus foi considerado pelo Nosso Senhor como sinal para afastar-se. A ordem de Mateus, que antes era comumente por tópicos, agora começa a ficar cronológica até o fim. O interesse culposo de Herodes, o tetrarca Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, e governador da Galiléia e Pérea. Sua ignorância a respeito de Jesus antes desses acontecimentos deve ser por causa de sua ausência do país, ou devido aos seus hábitos de luxo que o impediam de se interessar nos movimentos religiosos. Vamos continuar, né? Este é João Batista. Esta explicação, antes sugerida por outros, no caso Lucas 9, 7, foi finalmente adotada por Herodes, que atribuiu o milagre a um João ressuscitado, embora João não realizasse milagres em vida. Herodias, filha de Aristóbulo, um meio-irmão de Antipas, foi esposa de seu tio, Herodes Filipe, dando-lhe uma filha, Salomé. Antipas, entretanto, persuadiu-a a deixar seu marido para casar-se com ele, ainda que ele já fosse casado com a filha do rei Aretas, que fugira para a casa de seu pai, dando lugar a uma guerra. Tal casamento era adultério e incesto. Querendo matá-lo, Herodes sentiu-se dilacerado por emoções mistas. A pressão feita por Herodias foi contrabalançada por considerações políticas e mesmo pessoais, né? E a disposição rural da pessoa de João foi adiada. A implacável Herodias não sossegou, entretanto, e a celebração do dia natalício de Herodes forneceu-lhe a oportunidade para a vingança, humilhando sua própria filha e enviando-a para dançar sugestivamente diante de Herodes e sua corte. Ela extorquiu de seu governador fantoche uma promessa grandiosa, mas adequada a um governador persa. Instruída por sua mãe, localiza a fonte da conspiração. Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Esse foi o pedido dela, né? Aproveitando a oportunidade, ela fez o seu sangrento pedido, que não dava lugar a evasivas ou delongas. Esse banquete devia ter se realizado em Maquerus, onde João encontrava-se prisioneiro. Vieram os seus discípulos, os quais, depois de sepultar o seu corpo, sem cabeça, claro, né, contaram a Jesus o que tinha acontecido. O problema dos primeiros dias foram
satisfatoriamente resolvido. E agora os discípulos de João voltaram-se logicamente para Jesus, com toda probabilidade aliaram-se a ele, alimentando os 5.000, o único milagre de Jesus registrado nos 4 evangelhos. Aconteceu por ocasião da Páscoa, portanto, 1 ano antes da morte de Cristo. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se. O assassinato de João, cometido por Herodes, e consequente notícia das atividades de Jesus, deram motivo a esse afastamento. Outro motivo foi a volta dos 12 de sua missão, que precisavam de um descanso das multidões e mais instruções da parte de Jesus. Logo, entretanto, Jesus interrompeu seu recolhimento para servir a multidão que o seguiu a pé. Ao cair da tarde, os judeus consideravam 2 períodos distintos na tarde, começando o primeiro cerca das 3 horas da tarde e o segundo ao pôr do sol. O primeiro período é o do versículo 15 e o segundo, versículo 23. A harmonização exige que seja compreendido, que João, 6, capítulo 6, versículos do 5 ao 7, seja compreendido antes. Mas, embora Jesus tenha confrontado Felipe com o problema antes, durante o dia, nenhuma solução foi encontrada pelos discípulos, a não ser a de despedir a multidão. Despede as multidões. Já não havia mais possibilidades de encontrarem comida e pouso nessa região pouco habitada, pois a hora era adiantada. Dá-lhes vós mesmos de comer. Essa foi a resposta de Jesus, colocando essa responsabilidade sobre os discípulos. Cristo pretendia despertar neles a consciência de que a associação com ele incluía a provisão para todas as necessidades. André mencionou o rapaz com 5 pães e 2 peixes, mas ele parecia completamente inconsciente das possibilidades divinas. Jesus, entretanto, mandou que a multidão se assentasse em ordem sobre a erva e, depois de abençoar os pães e os peixes, equivalente a dar graças, distribuiu-os entre a multidão através dos discípulos. Pedaços, que fala no versículo 20. Pedaços que não foram comidos, não simples migalhas, 12 cestos cheios, glória a Deus. Pequenas cestas de vime, diferentes dos cestos grandes como as canastras mencionadas no versículo 15. No capítulo 15. No capítulo 15, versículo 37. Usadas para carregar coisas em viagem. Talvez pertencem aos apóstolos e os pedaços nelas recolhidas talvez fossem para as necessidades dos apóstolos. Quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Versículo 21. A proximidade da Páscoa sugere que estivessem se reunindo na Galileia para viagem a Jerusalém. Cristo anda sobre as águas. E logo a seguir, compeliu Jesus e seus discípulos. A urgência dessa ação foi devido à tentativa do povo de transformar Jesus em seu rei pela força. Monte, um lugar solitário para oração, separado dos distúrbios da multidão não espiritual. O significado dessa situação, semelhante à terceira tentação de Satanás, forçou Jesus a orar para que o seu propósito permanecesse firme. Desse monte, Cristo podia também observar os seus discípulos no barco, à tarde, com um comentário sobre o versículo 15. Manuscritos antigos, diferente entre no meio do mar e muitos estádios da praia. Mostra que a distância da praia deveria ser de 3 a 3,5 milhas.
quarta vigília da noite, isto é, das 3 às 6 da manhã. Os homens remaram desde logo após o pôr do sol e estavam quase exaustos. O mar encapelado e o vento contrário prejudicavam o avanço. Embora os discípulos tivessem presenciado o poder de Jesus sobre uma tempestade, dessa vez ele não estava com eles. A nova lição que iam aprender era que o poder de Cristo podia sustentá-los em todas as tarefas que lhe fossem entregues, quer ele estivesse presente em corpo, quer não. E deixa eu ir aqui para o final do último versículo. Chegaram à terra de Genezaré, uma planície fértil, várias milhas ao sul de Cafarnaum. Considerando que o discurso na sinagoga de Cafarnaum aconteceu provavelmente no dia seguinte, a multidão milagrosa. Este parágrafo pode ser uma descrição geral dos acontecimentos de diversos dias ou semanas, antes e depois da visita a Cafarnaum. O desejo dos doentes de tocar na orla de sua veste foi provavelmente motivado pela notícia da cura da hemorragia que tempos atrás ocorreu naquela região. Glória a Deus, Como eu falei, Jesus curou todos os enfermos e ele não mudou, continua curando, Glória a Deus por isso. Que Deus abençoe a cada um que está lendo, que está nos acompanhando. Vamos agora orar, agradecendo ao nosso Deus por tudo que ele tem feito. Você vai orar, gente? Pode orar. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor tem nos dado. Abençoa, Senhor, cada um que está ouvindo, que está lendo juntamente conosco, nos acompanhando. Que possa, Senhor, ser agraciado pelo entendimento do Teu Espírito Santo, meu Deus. Nós possamos guardar os Teus ensinamentos no nosso coração, aumentar a nossa fé todos os dias. Fica conosco, pois tudo nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, a paz do Senhor e até amanhã.